Olá, bom dia! Vamos dar continuidade aqui na nossa série de lives que a gente faz todas as terças-feiras pela manhã. Terça-feira passada a gente não conseguiu, mas hoje, graças a Deus, estamos aqui. Vamos falar sobre viver o reino de Deus aqui na Terra, o reino dos céus, né? Aqui na Terra. E aí, vou esperar a Cíntia entrar. Deixa eu ver se ela já tá aqui. Que aí a gente já vai começar orando, consagrando esse momento ao Senhor. Porque como a gente tem falado aqui, a gente tem sido direcionada pelo Espírito Santo de Deus, né? Através daquilo que Ele tem falado, trabalhado em nossas vidas, na palavra dEle. E a gente compartilha um pouquinho do que o Senhor tem falado conosco, tem feito na nossa vida. Tem sido um prazer, né? A gente trazer esses temas aqui que fazem a diferença na nossa vida, e a gente espera também que possa impactar a vida de todos que têm acompanhado, que têm compartilhado, né? A gente tem um canal no YouTube também, que chama Achadas Nele. A gente coloca também lá. Se você não conseguir assistir ao vivo, pode entrar lá depois e assistir com mais calma, ou numa velocidade um pouquinho mais rápida, né? Que eu costumo fazer isso. Então, deixa eu ver se a Cintia já tá aqui, pra gente já começar. Peraí, que tá falando que a Cintia não tá conseguindo entrar. Vou convidar ela de novo. Eu não sei se ela tá com algum problema de conexão lá. Enquanto isso, deixa eu ver se eu consigo colocar o... Oi, Marina, bom dia. Bom ter você aqui com a gente. A gente tá só esperando a Cintia conseguir entrar, acho que ela tá com algum problema lá de conexão. Vamos falar sobre viver o reino dos céus aqui na Terra, né? O que a gente pode fazer para a gente não se perder, a gente não, né, acabar desfocando, né, do alvo principal que o Senhor tem para nós. E daqui a pouquinho a gente vai orar e vai falar sobre isso. Eu estava comentando que a gente tem um canal no YouTube também, e a gente sempre coloca as lives lá, né? A gravação das lives lá também. Se você quiser depois olhar com calma, tá lá no YouTube, chama Achadas Nele também, tá bom? E também, né, aproveitar para falar que a gente tem uma célula para mulheres online. Então você pode participar de qualquer lugar aí que você tiver, todas as terças-feiras, né, hoje, às 16 horas. Ah, a Cintia tá entrando aí. Se você quiser participar, me manda um direct que eu te mando o link, tá? O link online da nossa célula de mulheres, toda terça-feira às 16h10. A gente começa. É bem objetivo, mas também é um momento ali que a gente pode compartilhar da palavra, receber ali as sementes, né? As sementes vivas do Senhor. Deixa eu ver se eu vou convidar a Cintia aqui de novo. Ver se dá certo agora para a gente já orar e começar. Bom dia. Oi, mana. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Estava te esperando aqui. Vamos orar para a gente começar? Vamos. Eu tô só abrindo aqui a Bíblia online pra gente ler o versículo, ou você já tá aberto aí? Eu tenho, tô com ela aberta aqui. Já tá? Então tá. Paizinho querido, muito obrigada, Senhor, por mais essa manhã na tua presença, Deus. Paizinho, que o Senhor venha falar conosco nessa manhã. Que o Senhor venha revelar a tua palavra para nós e através de nós, para todos que estiverem assistindo, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha transformar as nossas vidas, Pai, pois nós nunca mais queremos ser os mesmos, Senhor. Nós queremos ser transformados por Ti diariamente, Pai. É o que nós pedimos e clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos ler lá em Vamos, Atos a gente vai falar 5. sobre viver o reino dos céus aqui na terra, né, Cíntia? Só os dois versículos, só 40 e 40,
do 40 ao 42 mesmo, ou ler um pouquinho antes, para contextualizar? Na verdade, eu pensei em contextualizar falando mesmo, né? É? Então tá. Que é isso daí em Atos, né? Logo que começou Atos dos Apóstolos, então Jesus tinha ressuscitado há pouco tempo. Jesus permaneceu um tempo com eles, depois de ressuscitado, né? E aí, eu posso ver assim que Jesus falou com eles abertamente, porque antes ele falava muito por parábolas, né? Ele falava, mas as pessoas, até os próprios discípulos, parece que não conseguiam compreender o que estava sendo dito. Mas quando Jesus ressuscitou, ele veio e falou abertamente mesmo, ele falou a palavra revelada, ele falou exatamente o que eles tinham que fazer, como eles tinham que fazer, e aí começou Atos, né? Então teve o derramar do poder de Deus, e aí eles começaram a igreja de fato, né? E aí, nesse versículo aí, eu fiquei muito impressionada. Vamos ler pra gente. Vamos. Eles estavam sendo muito... Atos 5, capítulo 40, versículo 40 e 42. Eles estavam sendo muito perseguidos, né? Por falar da palavra de Deus. E os sacerdotes, né? A igreja que funcionava antes, né? Que era a igreja que vinha desde lá de Moisés, que foi, né, quando se criou o tabernáculo, as leis e tudo. Então, virou uma religião, né? E aqueles sacerdotes que seguiam aquela religião, eles não acreditaram na vinda de Jesus, eles não acreditaram em Jesus, eles, né, trabalharam para a crucificação de Jesus e depois eles ficaram trabalhando para apagar a voz dos discípulos, porque eles estavam criando a igreja, eles estavam continuando o que Jesus começou, né? Vivendo o chamado, né? Vivendo o reino de Deus aqui na Terra mesmo, né, Cindy? Por isso Exatamente. que eu achei legal esse tema. E aí eles estavam seguindo exatamente o que Jesus falou para eles fazerem nos últimos dias, né? Nos últimos dias em que Jesus esteve com ele, antes de subir, né? Ele veio e falou, vocês vão continuar o que eu tenho feito, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz, né? E aí, eu acredito, inclusive, que a orientação de escrever o Novo Testamento tenha sido dele, né? Vocês vão continuar a lei, vocês vão escrever agora o Novo Testamento, vocês vão fazer e vão escrever um para os outros para continuar de geração em geração tudo que eu tenho vos dito, né? E foi o que aconteceu. Então, isso, deixa eu ler aqui então, pra gente ler. Atos 5, versículo 40, de 40 a 42. Os demais membros aceitaram o conselho de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois, os apóstolos, depois ordenaram que nunca mais falassem em nome de Jesus. E por fim, os soltaram. Então, eles deram essa ordem. Então, Gamaliel, o que acontecia? Eles queriam matar, né? Os sacerdotes se reuniram e eles queriam matar essas pessoas. E aí, Gamaliel falou o seguinte: olha, se a gente matar, vai acontecer a mesma coisa que já aconteceu quando a gente matou Jesus, né? Os que creram vão crer mais ainda e vai continuar. Se não é de Deus, isso vai acabar. Isso. Porque o que não é de Deus não continua. Mas se for de Deus, né? A gente vai lutar contra Deus, né? Tipo assim, é ridículo então, assim, a gente tentar lutar contra o poder de Deus, né? Isso. Mas ele falou mais no intuito de que, sim, logo isso vai acabar, porque né, nós já matamos o Messias deles, nós já matamos quem ordenava. Logo isso vai se acabar, isso não vai perdurar, não vai continuar, porque eles não vão ter forças para continuar. Deixa, isso daí tipo assim, essa fogo fogueira vai apagar. Essa fogueira vai tipo apagar. Isso. Então,
ao invés de matá-los, eles chamaram, açoitaram, né? Ou seja, bateram, espancaram, chicotearam, né? E E ameaçaram, né? Se você falar ameaçaram e de falaram: novo, não é para nunca falar. mais falem da palavra, né? Dessa. Leia aí de novo como é que eles falaram, por favor. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram que nunca mais falassem em nome de Jesus. Por fim, os soltaram. Pois é. Então, eles. Não, Vai, e o que é mais legal, né, Cíntia, é que a continuidade disso, né? continua então aí. Que eles continuaram. Quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam alegres. Olha que coisa mais contraditória, assim, né? Olhando aos olhos humanos. Estavam alegres porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. Olha que coisa mais assim. É louco, né, para a gente entender isso. Eles estavam alegres por terem sido açoitados e humilhados em nome de Jesus. Eles se sentiram honrados por isso. Né? E quantas vezes por tão pouco a gente se sente tão ofendido, a gente quer largar tudo, a gente quer desistir de tudo, a gente quer apelar, né? Por tão pouco, né? A gente não vive nem perto da perseguição que eles viveram, de tudo que eles enfrentaram, né? E eles saíram com o coração alegre, né? Se sentindo honrados, porque eles estavam fazendo tudo em nome de Jesus. E para finalizar, o 42. E todos os dias, no templo e de casa em casa, continuavam a ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Eles se importavam com a ordem de Deus, né? Jesus tinha avisado que era para eles fazerem dessa forma. Eles não estavam se importando com o que os homens estavam fazendo ou que os homens estavam tentando paralisar, né? Porque os homens perseguiam para tentar paralisá-los, né? E eles não estavam preocupados com isso, eles estavam preocupados em cumprir o chamado, cumprir a vontade de Deus, né? Essa era a E em intenção. versículos anteriores, eles chamaram, né, várias vezes, prenderam, falaram para não falar. E uma das vezes foi Pedro, né? E Pedro falou assim: eu não vou fazer o que vocês estão falando, eu vou obedecer o que Deus mandou. Quem são vocês perto de Deus? Né? Exatamente. E quem sou eu para obedecer vocês ao invés de obedecer a Deus que criou todas as coisas? Então, assim, eles estavam muito convictos, né, do que eles tinham que fazer. Eles estavam ali apaixonados por servir a Deus. E no momento em que eles eram açoitados, presos, e que acontecia qualquer coisa com eles, eles se sentiam, honrados. na verdade, assim, eu tô alegres e conseguindo. honrados. E assim, a alegria deles era por estar conseguindo cumprir um chamado. Porque Jesus falou: vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser, né, maltratados, vocês vão sofrer. Então, quando estava acontecendo com eles o que Jesus falou que aconteceria, eles se sentiam honrados e assim, felizes, regozijantes, porque eles estavam cumprindo, estavam conseguindo cumprir, porque aquilo ali era consequência de uma resposta, de responder a um chamado. Exatamente. Então, se eles estavam sofrendo a consequência, é porque eles estavam conseguindo cumprir o chamado. Então, isso é muito forte. Isso é muito forte. Nós estamos conseguindo cumprir o chamado. Exatamente. A gente está ouvindo que voz, né, Cíntia? A gente está dando atenção e está se submetendo a que vozes, né? Porque o mundo realmente ele quer nos parar, ele quer ensinar a contramão daquilo que o Evangelho ensina, né? Ele quer nos bloquear, ele quer nos paralisar, ele quer nos envergonhar, né? Não, e assim, quantas vezes dentro da igreja, a gente servindo a Deus, fazendo as coisas, acontecem numa vírgula e você, não quero Você quer mais, desistir de tudo, você estou quer... sofrendo, fui injustiçado. Né? Você para o propósito de Deus, você para de cumprir um mandamento do Senhor, porque você ficou dodói. É o nível de maturidade, né, Cíntia? Eu acho que a nossa maturidade espiritual, emocional, elas são essenciais para você conseguir cumprir o seu chamado, né?
Normalmente o nosso chamado vai ser algo desafiador, sim, é desafiador. Mas se a gente tiver esse coração, né, de entender que, cara, Deus nos escolheu, Deus nos chamou, Ele conta conosco, é Ele que vai nos capacitar, né? É a Ele que eu vou prestar contas um dia. Não é? Não são os homens que estão aqui tentando me parar, né? As pessoas, o mundo tentando me paralisar. Mas é a Ele, se a gente tiver esse coração alegre e se sentindo honrado por ter sido escolhido por Ele, né? E Ele sabe o que Ele colocou dentro de nós, Ele sabe por que Ele nos chamou. E quando a gente muitas vezes se permite ser paralisado pelas ofensas, pelas perseguições, pelas críticas, né? Tantas coisas que tentam abafar a voz do Senhor na nossa vida, né? Quando a gente se permite, a gente está dando mais voz e mais autoridade e mais colocando a nossa fé nessas coisas e não no Senhor, né? E você falou aí de ofensa, né? E a gente tem na oração do Pai Nosso, né? Foi a única oração que Ele nos deixou, né, como exemplo. E ela fala, né, de perdoar as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E ofensa é muito menor do que um pecado, do que algo, né, que tenhamos cometido, um assassinato, um roubo, alguma coisa muito mais, né, ligada à ação. Ali está escrito sobre ofensa. Ofensa, nós nos sentimos ofendidos por qualquer coisa, né? Se a pessoa olhou para a gente de forma diferente, a gente já se sentiu ofendido. Se a pessoa falou que o nosso cabelo não tá bonito, a gente se sentiu ofendido, né? Então, assim, ele foi muito mais raso do que um pecado de fato, né? Perdoe as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, ou seja, é muito mais raso. A gente tem que ter muito mais cuidado em manter, né, a nossa vida longe de qualquer ofensa que façamos ou que tenhamos recebido, do que, de fato, alguém que errou grave com a gente. Né? O quanto mais, aliás, quanto mais o que quem errou grave com a gente. Então, assim, ali não tá falando assim, perdoa tudo de ruim que eu faço, assim como eu perdoo tudo de ruim que fizeram comigo. É muito... Como é que eu posso explicar? Assim, ele está falando de ofensa, né, de algo muito mais simples, quanto mais o que é grave, né, o que se é grave, para que o nosso coração esteja limpo, para que a presença do Senhor possa, né, porque depois ele fala, perdoa as nossas ofensas como temos perdoado quem nos tem ofendido, não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, não nos deixar cair em tentação é justamente isso, né? A gente ficar tentado em se ofender com bobeira, né? Ficar tentado em praticar o que o mundo pratica. Porque o mundo pratica justamente isso. É você ser que muito ofendido. quando o nosso coração não está enraizado no Senhor, né, Cíntia? A nossa vida fica vulnerável a esse tipo de ataque, a esses acontecimentos. Agora, se a gente está enraizado, se a gente está buscando estar enraizado no Senhor, o Senhor vai nos amadurecendo, o Senhor vai blindando a nossa vida dessas coisas. E aí, aquilo que antes te abalava, acabava com o seu dia, né, te deixava sem comer, ou comendo demais, ou sei lá, sem dormir, não faz mais, não tem mais aquele efeito. Por quê? Porque você está decidindo caminhar com o Senhor. Você está decidindo criar as suas raízes, né? Numa terra Você fértil. está decidindo liberar todas as ofensas. Né? Não é que as Isso. pessoas não vão tentar te ofender. Né? Não. O mundo é um mundo hostil, ele quer te ofender. Mas o que você vai fazer com essa ofensa? Né? Exatamente. Ela Como que você pode paralisar, vê? você vê aí. Cara, os discípulos, eles foram não só ofendidos, como açoitados. Né? Foi algo material, eles foram... poxa, mexeram com ele, né? Com a carne deles, bateram neles. Que é uma ofensa Totalmente maior que invadido, essa, né? né? Que é uma ofensa maior
né, do que só falarem do que você está fazendo, mas de Agressão de mesmo, né? fato te agredirem, né? Isso é uma humilhação. Eles foram humilhados pelo nome de Jesus, foram açoitados pelo nome de Jesus, criticados de todas as formas. E o que eles faziam? Eles se alegravam. Por quê? Por que eles se alegravam? Porque eles entendiam que isso era consequência de conseguirem cumprir o chamado. Uhum. Enquanto nós nos paralisamos, às vezes, por pequenas ofensas, né? Por meras palavras, por situações tão pequenas, ao invés da gente liberar, libera-se dessas ofensas. Nossa, teve um outro, que eu não lembro agora, não sei se foi Barnabé, ou qual que foi morto. E enquanto ele estava sendo morto, ele entregou a vida dele para Deus, assim como Jesus fez, porque ele foi o exemplo. Ele falou assim: eu entrego nas suas mãos o meu espírito. E ainda clamou pelos que estavam fazendo isso com ele, né? Que eles livra eles do mal que eles estão fazendo, porque eles não sabem o que Perdoa, eles estão fazendo. Então perdoa, eles né? Seguiu a pegaram o risca, exemplo, né? eles Seguiu a risca. pegaram o exemplo de Jesus à risca. Da mesma forma que Jesus falou, eles também faziam quando estavam sendo mortos, atacados, né? E nós, o que nós fazemos, gente? A gente quer a justiça própria. Quer a justiça própria. A gente está muito mais ligado a gente ser, a gente não ser injustiçado, né? A gente conseguir a nossa justiça própria, que a gente acha que é o bom, do que Tem que buscar a fazer a justiça de vontade de Deus, né? Deus. Porque, gente, para mim é muito claro que a justiça de Deus crucificou Jesus. A justiça de Deus crucificou Jesus. Por quê? Porque Precisou ele crucificar, né? Ele precisava salvar sabia. toda a humanidade. Ou seja, era por um bem muito maior. Então, se Uhum. você está sendo injustiçado, se você hoje está passando por alguma situação difícil, sendo perseguido, sendo de alguma forma ofendido, cara, se glorie em Deus, se regozije em Deus, porque de alguma forma você está conseguindo cumprir o chamado e essa justiça, a justiça de Deus, ela é sempre visa um bem maior. Ou É. seja, hoje você não entende pelo que você está passando, mas alguém está sendo atingido, né? Alguém está sendo tocado. Uma geração pode ser tocada pelo que você está passando. E você tocou num ponto aí, Cintia, que eu acho que é assim, essencial. Porque é uma grande armadilha, que é a tal da nossa justiça própria. A Bíblia chama de quê? De trapo de imundície. Né? Por quê? Porque é algo que nos engana, que pode nos seduzir de uma maneira muito inconsciente, você achar que você está... Não, eu sei o meu valor, eu não posso aceitar isso. Eu não posso aceitar isso. Não estou dizendo que a gente tem que ficar vivendo aceitando migalhas, né? Não é isso. Mas se você está fazendo tudo que você tem que fazer, se as tuas raízes estão verdadeiramente no Senhor, você não vai ter necessidade de ser reconhecido, você não vai ter necessidade de ser valorizado por homens, por quê? Porque o seu valor você já sabe que está muito antes. Está no Senhor. Seu valor está lá no Senhor, você não tem dúvida dele. Você sabe quem você é no Senhor. Você sabe, né, o valor que você tem para Ele. Você não vai precisar confirmar isso com homens. Você não vai, né? E aí, por isso que você não tem essa necessidade mais de justiça própria, quando você conhece o seu real valor no Senhor, quando sua raiz está realmente nele, você não tem mais necessidade de exigir justiça própria, pelo contrário, você abre mão. Você abre mão, você se rende. Por quê? Porque você já está acostumado a se render, se entregar e se humilhar na presença do Senhor. Né? Porque só com o coração quebrantado a gente consegue chamar a glória de Deus, chamar a presença de Deus para que Ele possa conduzir ali tudo na nossa vida, que Ele sabe o que precisa. Às vezes a gente carrega fardos por anos e não sabe que eles estão ali. Por quê? Porque a gente não tem um coração quebrantado e rendido na presença de Deus para Ele ter acesso, para Ele conseguir tocar, para Ele conseguir curar feridas antigas ali. Nossa, né? Ofensas antigas que a gente está carregando.
E às vezes nem sabe, acha que já perdoou. Não, eu já perdoei, mas também não quero nem olhar para a cara da pessoa, né? E outro dia a gente estava ouvindo uma palavra sobre perdão, que isso contradiz a palavra de Deus. Se você perdoou, você tem que ter condições de amar aquela pessoa. Você tem que ter condições de olhar no olho dela e amá-la. No amor de Orar pela Deus, vida lógico. dela, né? Orar pela vida dela, estar com ela. Se precisar de estar, tem que estar com ela. Não tem essa história de, perdoei, mas também não preciso nem olhar mais. Não Então preciso tem alguma conviver, coisa. né? Algumas pessoas se apegam, né, a umas vírgulas da Bíblia que, na verdade, que Deus deixou ali, porque sabe que nosso coração é ruim e a gente não dá conta, Nosso coração é né? duro, né? Exatamente, mas assim, não é nisso que a gente tem que se apegar, é no exemplo de Jesus. Cara, Isso. ali, ó, na hora da morte, ele orou por todos nós, por todos que estavam ali responsáveis pela crucificação dele. Ele não ficou com uma pontinha de raiva, de ódio, Não de teve. que sede de vingança, nada disso, né? Assim, tipo, pelo contrário, ele pediu para Deus perdoar. Ele pediu para Deus perdoar, para Deus ter misericórdia, pois eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Então, assim, é um exemplo, né? Que, cara, a gente precisa decidir querer seguir esse exemplo, né? Sentir no nosso dia a dia. Porque senão a gente vai seguir qualquer outra coisa, a gente vai seguir as nossas emoções, né? Que nos levam para cair em um monte de armadilhas. A gente vai dar ouvido para vozes que tentam nos distrair do nosso propósito, nos desfocar, né? Para vozes que tentam abafar a nossa real identidade no Senhor. E aí a gente realmente não vai conseguir cumprir o reino de Deus aqui na Terra, né? A gente não vai conseguir cumprir o nosso chamado. A gente precisa decidir, cara, que voz que a gente vai ouvir. Para onde a gente vai focar o nosso olhar? O que vai ser o nosso referencial de vida? Né? Se a gente estiver realmente decidido nisso e está comprometido com isso, aliançado com essa decisão todos os dias, porque é algo diário, né? Não adianta você decidir uma vez e pronto. Não. Você decide todos os dias buscar isso, estar comprometido com essa decisão. E aí você se rende, você se entrega e você tem ali o trabalhar do Senhor em uma área nova, porque o Senhor faz isso todos os dias. E aí você recebe a força, a sabedoria, o discernimento para você continuar. Pai, haja o que houver, aconteça o que acontecer, eu vou cumprir o teu chamado. Eu vou seguir exatamente o que o Senhor está falando, o que a tua palavra me ensina. Eu não vou dar ouvidos para outras vozes. Né? E aí a gente tem fé, tem força para seguir, né? Assim, tipo, porque é uma guerra. É uma guerra. Né? Muitas vozes querendo abafar o chamado do Senhor nas nossas vidas e a gente lutando contra. Né? A sua carne querendo te tirar, a tua carne querendo te focar nas ofensas, a tua carne querendo que você ande, carregue amarguras e ande adoecido, né? Da alma, do espírito e provavelmente futuramente do corpo, né? Porque a gente é sistêmico, né? Tudo interligado ali. E aí a gente não tem força, a gente não consegue. Nosso foco, a nossa nutrição, a nossa raiz fica rasa, né? A nossa vida fica rasa, porque a nossa raiz não está profunda no Senhor. E aí a gente realmente não tem condições, né, de encarar as perseguições, de encarar as ofensas, sem deixar elas nos abalarem, nos paralisarem, né? Abrir mão delas, né? Abrir mão do que elas fazem com a gente. Abrir Isso. mão de tudo. Por quê? Porque existe um propósito muito maior do que Amém. a ofensa própria, do que a justiça própria, do que, né, tudo que de certa forma te individualiza, né? Uhum. É o Porque ego, né, Cíntia? O ego. é o ego. O ego que precisa ser transformado todo santo dia. É um livrinho que eu tô lendo, né, que eu até comentei com você. Fininho, pequenininho, que chama Ego Transformado. Mas assim, como a gente aprende? Sobre isso, né? Sobre a raiz humana, né, do ego. Que a gente precisa todos os dias encarar ele e falar, opa, você fica aí quietinho, se submete ao Espírito Santo de Deus que mora dentro de mim. Se submeta. Não vem querer comandar nada aqui, não. Quem comanda aqui é o Espírito Santo de Deus. Né? É, Porque senão. e assim, hora nenhuma, né, na palavra de Deus,
foi dito que seria fácil, que era mamão com açúcar e que era, né, tudo tranquilinho. Em Romanos, Paulo fala, né, sobre a luta interna. É o que eu quero, eu não faço, mas o que eu não quero, isso eu faço. Então existe uma luta. Mas você está se rendendo ali todos os dias aos pés do Senhor, que nada mais é do que você se crucificar. Você crucificar a sua carne todos os dias. Você Morrer para você crucificar o mesmo. seu ego. Você crucificar, né? Se crucificar, por quê? O que nós mais pedimos é para que venha mais dele e menos de nós mesmos. Para que transborde em nós ele, né? Para que ele nos encha tanto que não haja mais nada além dele em nós. Isso. Esse é o nosso clamor diário. Por quê? E Porque por nós isso já que sabemos, a humanidade já está aí para provar por milhões de gerações de que nós não valemos nada. Né? O único que encontrou valor em nós foi o Criador. Amém. Então nós temos que nos apegar a quem realmente encontrou em nós, porque é só Ele que consegue de fato ressignificar o verdadeiro valor que Ele mesmo encontrou em nós, né? Levar a gente de volta, né? De volta para o plano original, de volta para a identidade original, para os hábitos originais, né? Ele faz esse caminho com a gente de volta, né? A nossa verdadeira essência. E eu acho que para finalizar, né, Cíntia, algo que é muito importante nesse processo todo, né, para a gente conseguir realmente viver o nosso chamado e viver o reino de Deus aqui na Terra de verdade, é a gente permitir que a palavra de Deus entre e renove a nossa mente todos os dias. Porque senão o nosso pensamento vai estar conectado com as verdades desse mundo, que são contrárias à verdade da palavra de Deus. Então, quando a gente entra, quando a gente se debruça na palavra do Senhor, quando a gente mergulha nela e deixa realmente, né, ela sair só do nosso intelecto e entrar no nosso coração, né, essa meditação mesmo, deixar a palavra fazer parte da gente, trabalhar o nosso ser, né, renovar o nosso ser por inteiro, a nossa mente, aí a gente vai ter a força suficiente, o entendimento, cara, isso aqui não combina. Eu não vou me render a isso. Eu não vou permitir que isso aconteça. Eu vou me render aos pés do Senhor, porque a palavra me ensina isso. Então, a nossa maior arma, né? O Senhor tem colocado mais amor ainda pela palavra dele no meu coração. E eu acho que isso é primordial, porque se a gente segue o que está ali naquele livro precioso que o Senhor deixou para nós, a gente não erra, a gente não quebra a cara, a gente não escorrega mais. Se a gente segue a risca o que a palavra de Deus nos manda cumprir, cara, a gente consegue vencer as ofensas, vencer as armadilhas, vencer as lutas e se alegrar, né? E se sentir honrado por muitas vezes estar sendo perseguido, criticado, humilhado, né? Porque a nossa vida não está nisso. A nossa vida está nele. Né? E você falou uma coisa interessante aí. E resumindo, a gente para de perder tempo, né? Desperdício, a gente para de perder né? tempo. Porque eu acho que a coisa que a gente mais pode desperdiçar na nossa vida é o nosso tempo. E é isso que carregando amargura, carregando ofensa. E é isso que o mundo mais consegue fazer com a gente, né? Fazer a gente perder o nosso tempo. Por quê? É porque o nosso tempo é muito precioso. Isso. Nosso tempo é precioso. O nosso tempo pode transformar uma geração. O nosso tempo pode mudar histórias. Exatamente. Por Aquilo isso que a gente decide fazer com o nosso tempo, né, Cíntia? O que a gente prioriza no nosso tempo, né? Realmente, uma bênção, glória a Deus por essa palavra. Muito poderosa. Vamos orar para encerrar? Vamos. Senhor Jesus, nosso Rei, amado e precioso Pai, queremos te agradecer por essa palavra, Deus, tão profunda, tão importante, Deus, que o Senhor trouxe às nossas vidas nessa manhã, Deus. Oh, Papai, que o Senhor continue, Deus, tendo liberdade em nossas vidas, de sempre trazer as Tuas verdades, Pai, porque é a Tua verdade que vai libertar a nossa vida de tantas mentiras, de tantos cárceres, Pai, de tantas prisões e amarras, Pai.
Em nome de Jesus, Deus, dá-nos da tua sabedoria, a tua força. Deus, fortalece e renova a nossa mente, a nossa fé em ti, Pai. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos, Deus, a fazer, Deus, as atitudes que a gente precisa ter no dia a dia, na nossa rotina diária, Pai. Para que a nossa vida esteja realmente enraizada no Senhor. E que a gente consiga estar sendo nutrida, Pai. Nutrida pelo Teu Espírito Santo, Deus. Para que a gente consiga, Pai, vencer as lutas, vencer tudo que tenta nos paralisar. Vencer, Deus amado, as vozes contrárias, Deus, à Tua voz nas nossas vidas, Pai. E que a gente consiga cumprir na prática todo o Teu propósito, Pai. O Teu chamado. E viver verdadeiramente o Teu reino, o reino dos céus, aqui na terra, Pai. Marcar essa geração. Ser um canal vivo de transformação do Senhor, onde quer que nós estejamos, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Um beijo, mana. Até a próxima terça. Deus abençoe. Beijo para todo mundo. Deus abençoe. Tchau. Amém.